Ao vivo, hein? Olha, aquela linguiça tá acabando, mano. Eu tô ao vivo, Alex. Eu tô ao vivo. Linguiça tá acabando. Tô ao vivo aqui. Olá, gente. Bom dia. Eu estava aqui fazendo o Periscope, só que tá muito ruim a internet caiu, acabou que a minha transmissão foi até perdida na hora de eu desligar aqui a internet, tá joia? Muito bom dia, renovando aí os meus votos de uma muito feliz Páscoa, de que todos vocês estejam muito bem. Zuki, querido, muito boa sorte aí nos seus aulões, pessoal que tá aí seguindo, lembrar do aulão da Adelante, na Bahia, no Rio Grande do Sul, não é isso, Zuki? Tudo vai ter aí, vai ter Adelante aí a beça, né? Vai ter Minas Gerais, nossa, é muita aula que vai ter pela frente, não é isso, querido? Então, isso aí. Muito obrigada pela sua força aqui no meu Periscope, muito obrigada pela sua amizade, muito obrigada por tudo. Feliz Páscoa para você, para sua família e para toda a galera que está aqui participando desse Periscope, viu? Bem, como eu estava dizendo na outra transmissão que caiu, esse Periscope para mim é um presente, porque eu adoro fazer, então é um presente para mim mesmo, entendeu? Porque eu me sinto muito feliz. O pessoal, o Jorge me mandando saudações rubro-negras, mas um rubro-negro que nem na final do campeonato está. É isso, querido, para mostrar para você que o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. E estamos aqui e amanhã começamos a nossa jornada rumo ao campeonato estadual. Para Stop It All. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos começar então aí. O nosso Periscope hoje diz respeito à súmula 608 do Supremo Tribunal Federal e um HC que foi recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal e entendeu pela aplicação da súmula 608. Eu queria conversar com vocês a respeito desse tema, mas voltando um pouquinho, porque para que nós consigamos entender esse tema, beijo grande, querido, beijo grande, Matheus. Matheus estava aqui na outra transmissão. Você viu, né, Matheus, que a transmissão caiu, eu não consegui retornar de jeito nenhum. Então, por isso que voltando aqui agora. Mas vamos lá. Deixa eu explicar para vocês, queridos do coração. Na verdade, o nosso motivo do Periscope hoje é o seguinte. Quando se tem a questão da ação penal no crime de estupro. E essa decisão do Supremo, ela merece ser comentada, ela merece ser tratada, ela merece ser discutida, porque ela mostra que atualmente, e com todo respeito à Suprema Corte do meu país, o Supremo vem decidindo como quer e não necessariamente pautado pelo que se tem na lei. E isso, eu repito, mais uma vez, com todo o respeito que tenho pela Corte Suprema do meu país. Porque eu acho que quando se desrespeitam as instituições, nós estamos aí iniciando a nossa queda. Então, eu sou pelo completo respeito às instituições. As considerações que eu vou aqui fazer são considerações apenas de ordem técnica, tá? Apenas de ordem técnica. E, então, eu queria dizer para vocês o seguinte. Tratou-se de um caso ocorrido no ano de 2003, ainda sob vigência da lei antiga, aliás, da lei antiga não, sob vigência da antiga redação da lei, certo? E eles aplicaram a súmula 608, inclusive mencionando nesse HC que a súmula 608 ainda teria aplicação. Muito bem. O que dizia a lei penal antes de 2009, antes das mudanças provocadas pela lei 12.015, com relação à ação penal do estupro? Por favor, vamos entender isso, porque senão fica vazia a explicação. É preciso entender o que se tinha antes. Antes, o crime de estupro era um crime cuja ação penal era privada. A ação penal no estupro, ela só era pública em 2 situações. Aliás, repito, pela lei, em 3 situações. Vamos lá. Quais eram as situações? Ação penal privada, regra. Ação penal pública condicionada à representação, quando se tratava de vítima pobre. Ação penal pública incondicionada, quando se tratava de crime de estupro praticado por pai, padrasto, tutor, curador, com abuso dessa sua condição.
Aí a ação penal seria pública incondicionada. E também seria pública incondicionada a ação penal quando se tratasse de estupro de que resultassem lesões graves ou a morte. Então, essa era a lógica. Repetindo, regra privada, exceções. Pública condicionada à representação com a vítima pobre, pública incondicionada quando praticada com abuso da condição de padrasto, tutor, curador, pai, e quando se tratasse, pública incondicionada quando se tratasse de crime de estupro, de que resultassem lesões de natureza grave ou a morte. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal, em 1984, editou uma súmula para já quebrar o que vinha dito na lei. E o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 608. Essa súmula 608 diz que o estupro, ele era de natureza pública incondicionada quando se tratasse de estupro praticado com violência real. Esse estupro praticado com violência real seria aquele estupro de que resultassem, fosse aplicado força física, certo? E resultasse qualquer tipo de lesão. Enfim, tendo sido praticado com força física, resultando em lesão, a ação penal pública seria pública, ainda que leve, pública incondicionada. É óbvio que ele não precisaria ser usado para a lesão grave, a gravíssima e a seguida de morte, ou porque naquela época havia previsão de ação penal pública incondicionada para essas situações. Óbvio que então ele falava aqui de qualquer tipo de estupro em que se utilizasse força física contra a vítima e dizia que a ação penal era pública incondicionada quando fosse utilizada a chamada violência real. Muito bem. Então, vejam vocês que a súmula 608, ela já foi editada de alguma forma contra o que a lei tinha na época, ou contra o que a lei trazia na época. O Supremo, naquela época, para poder editar a súmula 608, por que ele editou? É porque ele se utilizou de uma visão de crime complexo em sentido amplo. Veja, o artigo 101 do Código Penal diz que o crime complexo é aquele cujas elementares por si sós caracterizam crime. Eu até costumo fazer para os meus alunos na sala de aula, quando nós estamos falando sobre crime complexo, eu costumo fazer uma fórmula, que eu digo assim, uma fórmula matemática para que nós consigamos explicar o que é o crime complexo. Alguém aí a transmissão está falhando? Porque eu não estou conseguindo pegar. A transmissão está falhando? Só me digam aí se a transmissão está falhando, só para eu poder continuar aqui. Porque para mim está como se... Tá, então tá ótimo. Então não está falhando não, tá tranquilinho, né? Então vamos lá, então vamos continuar. Então, olha por que eles editaram a súmula, dizendo que o estupro era de natureza pública incondicionada quando era praticado com violência real. Como eu disse, eles se utilizaram da ideia de crime complexo. Porém, na nossa lei, a definição de crime complexo está no artigo 101. Crime complexo é aquele cujas elementares por si sós caracterizariam 2 ou mais crimes. Eu costumo usar nas minhas aulas, sabe? Uma fórmula que eu chamo de matemática para explicar o crime complexo. Uma brincadeira, mas que dá certo para explicar o crime complexo. Imagine o seguinte, olha, se alguém aí puder me ajudar e traduzir essa fórmula aqui, porque eu estou aqui numa casa de praia com os amigos, vim aqui passar o final de semana com eles, então não tenho onde escrever, não tenho mais aquela minha pranchetinha que eu escrevo lá em casa. Então eu peço que vocês me ajudem aí, alguém que se puder escrever aqui para mim, que eu faça. É como se o crime complexo fosse assim, ó. A igual a crime, B igual a crime, C igual crime. Então, A é crime, B é crime, C é crime. Então, A igual crime, B igual crime, C igual crime. Onde A mais B igual a C. Então, vamos lá. A é crime, B é crime, C é crime. A mais B igual a C. Certo? Onde A é diferente de B, que é diferente de C. Entenderam? Se alguém conseguir colocar isso aqui num quadrinho, vai me ajudar. Depois eu posso até colocar no meu Instagram, tá? Vamos lá. Isso. A crime, B crime igual a C. C crime. A mais B igual a C. Ótimo! Agora só faltou você colocar aqui uma coisa pra mim, meu bem. Coloca que A diferente de B diferente de C. Tá? Então, olha a diferença, olha a explicação. Olha como é que isso explica o crime complexo.
A é crime, B é crime, C é crime. Só que o C é o crime complexo, resultante de A mais B. Perfeito! Peraí. Não, peraí. C é crime. Voltou A mais B igual a C. Onde C é diferente de A, que é diferente de B. Tá mais ou menos isso aqui. Ficou mais ou menos certo isso aqui. Tá? Então, o crime complexo, ele é o resultado do somatório das elementares de 2 ou mais crimes, que vão resultar no crime complexo. Então, por exemplo, constrangimento ilegal mais furto, igual a roubo. E travou, é? Travou, queridos? É a transmissão aqui de onde eu tô. Travou? Travou aqui ou já tá legal de novo? Travou aqui ou tá legal de novo? Vitor. Tá certo? Então vamos lá. Então vamos continuar. Então, na verdade, o que diz a súmula? O que diz o artigo 101 do Código Penal? Para entender isso, tem que entender lá de trás, tá? O artigo 101 do Código Penal diz que no crime complexo, se A ou B for de natureza pública, C, que é o crime complexo, também é de natureza pública. E sacaram o que diz o 101? Se A ou B, que são componentes do C, se A ou B for de natureza pública, o C também será de natureza pública. Tô aqui tentando brigar com o menino. Ô, menina Érica, beijo no seu coração. Então, olha só. Então, veja. Nesse caso, para você entender que o estupro com violência real seria crime complexo e usar a súmula 608, para construir a súmula 608, seria necessário que o estupro de fato com violência real fosse um crime complexo. Só que o estupro só seria crime complexo em sentido amplo. O estupro não seria, o estupro com violência real não seria complexo pela definição do Código Penal. Por quê? Porque o que eles usaram para dizer que o estupro era crime complexo? Que conjunção carnal mais violência igual a estupro. Então, como a violência na época era sempre de ação penal pública incondicionada, eles usaram isso para dizer, ora, se conjunção carnal mais de violência igual a estupro e a violência é de natureza pública, o estupro é de natureza pública. Sacaram? O que eles fizeram? Só que tem um erro nisso aqui. Onde é o erro disso aqui? O erro disso aqui é considerar o estupro como crime complexo. Porque o estupro com violência real não é crime complexo na definição do artigo 101. Ele só seria crime complexo em sentido amplo. Qual é a diferença entre a nossa visão de crime complexo, ou melhor, a nossa definição legal de crime complexo e o crime complexo em sentido amplo? É que na nossa visão, o A e o B que compõem o crime complexo C tem que ser crimes. A é crime e B é crime. O C é crime. No crime complexo em sentido amplo, o A é um indiferente penal, o B é crime e o C é crime complexo. Só que eu te pergunto, esse é o nosso sentimento? Essa é a nossa explicação para crime complexo trazido pela lei? Não, não é. Então, a rigor, a súmula já lá atrás já estava capenga. Isso a gente estudava muito na minha época de fazer concurso. Tá ok? Mas vamos segurar aí. Entenderam ou não entenderam? Então, isso a gente já estudava lá atrás. Mas lembrar que naquela época, toda espécie de lesão corporal era de natureza pública, inclusive incondicionada. Tá certo? Mas vamos lá. Entenderam isso ou não? Como é que fizeram a súmula 608? Então, vamos lá. Fizeram a súmula 608 lá atrás. Ponto. Só que, em 2009, vem a lei, e a lei dá uma nova roupagem aos crimes sexuais. Tira o nome de crime contra os costumes, não é? Crime contra a dignidade sexual, aí traz os crimes contra a liberdade sexual, os crimes sexuais contra vulneráveis, enfim. Não é? Muito bem. Aí traz a ação penal. Quando traz a ação penal, o que a lei faz? Muda completamente a natureza, a estruturação da ação penal para o crime sexual. Vitor, muda completamente a questão do crime sexual. Muito bem. O que ela diz? Que o crime sexual é de ação penal pública condicionada à representação, não é mais privada. E que será pública incondicionada quando for praticado contra vulnerável e quando for praticado contra pessoa menor de 18 anos. Por óbvio que também é de natureza pública incondicionada, agora sim, podendo nós usar aqui, nós aqui agora podemos usar
O artigo 101 será de natureza pública incondicionada quando resultar lesão grave ou resultar morte. Certo? Nas outras